muito bem, espero que a família de vocês também. Então estamos passando por um período aí bem atípico e estamos tentando fazer o melhor possível aí para vocês, não perderem as informações. Hoje eu vou fazer uma videoaula para vocês, fazendo um resumo para a nossa era. Essa primeira videoaula hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fontes históricas. Acredito que vocês estejam lembrados dessas fontes históricas. Até mesmo o assunto sobre a história. Não sei se vocês ainda lembram, mas no primeiro dia de aula eu falei para vocês uma reflexão que falava sobre o homem, que o fundamento da história é justamente estudar o ser humano. E aquele texto lá, aquela reflexão que nós tivemos falando sobre o homem, falava de um grande cientista que vivia trancado em seu laboratório, procurando soluções para os problemas que existiam no mundo. E aí seu filho de 7 anos invadiu seu santuário querendo ajudá-lo. E o pai procurou interter o filho de várias formas, sem conseguir. Pegou uma revista onde tinha um mapa mundi, recortou em vários pedaços e deu ao seu filho com um rolo de fita para ele construir. E aí o filho, depois de algumas horas, voltou com o mapa pronto e o pai ficou surpreso, perguntando se o filho não sabia como era o mundo e conseguiu consertá-lo. E aí o filho lembrou quando o pai tirou o papel lá da revista, a folha da revista, para recortar, ele viu que atrás da folha existia a figura de um homem. E aí ele falou ao pai que tinha visto a figura do homem, e aí ele lembrou como é que era o homem e começou a consertar. Quando ele virou a folha, viu que tinha consertado o mundo. Eu acredito que todos vocês ainda lembram dessa história, e parece que ela se encaixa perfeitamente para os dias atuais. Então vamos lá, para as fontes históricas. Então nós temos aqui história e fontes históricas. Então, você se veste assim? Eu acredito que não. Mas aqui é dos trajes do pessoal dos anos 70. Isso é uma fonte histórica, a vestimenta de um povo, tanto dos anos 70, 60, 40 e por aí vai. Então nós temos aqui, será que você se vestia assim? Também acredito que não. Ou assim? Não, eu acredito que vocês estão mais para esses daqui. Vejam aí. E essa aqui nos lembra bem a nossa atualidade, Então, na verdade, as fontes históricas, ela nos remete à história, O historiador, ele tem que agir como um detetive. Ele vai analisar os fatos, como as pessoas se vestiam, como elas andavam, como faziam determinadas coisas. E essas fontes vai nos remeter a uma verdade mesmo que com as ideias do próprio historiador, mas nos remete a uma vida, a um cotidiano de existência de uma época. Então nós temos aqui, então o que é a história? É a ciência que estuda o comportamento humano dentro do tempo e do espaço. Nós temos aqui a história, estuda as mudanças e estuda também as permanências de objetos, de acontecimentos, de fatos no tempo. A história, ela está em volta de todos nós. Constantemente estamos construindo história, sendo que existe a história pessoal, existe a história de fatos relevantes, de fatos, de acontecimentos importantes. Então, a história estuda tudo isso, principalmente as mudanças que ocorreram e as permanências de determinados objetos que permaneceram, que vai nos auxiliar a compreender melhor, inclusive, o nosso presente. Essa é a grande função da história. Estudar como o homem sobreviveu e tudo que ele faz para sobreviver. Então, nós temos aqui o objetivo. Então, um dos principais objetivos do estudo de história é resgatar os aspectos culturais. E o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que o homem consegue produzir. Então, o homem consegue produzir uma mesa, uma cadeira, um armário. Isso também é cultura.
cultura material. Existe também a cultura imaterial. É tudo aquilo que o homem consegue produzir, mas que não é palpável. A dança é um exemplo muito claro disso. Então, o homem ele vai resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou de uma região para o entendimento do processo de desenvolvimento. Entender o passado também é importante para a compreensão do presente. Então, a história ela se fundamenta muito nisso, né? A história cultural de um povo, a história cultural de um país, de uma nação em si. Tudo isso vem como objetivo prático dos fundamentos da nossa história. E aqui não deixa de ser uma fonte histórica. E aí, qual o papel do historiador? O papel do historiador é muito simples. O historiador, como eu já falei, ele tem que agir como um detetive. Então, na verdade, o historiador ele vai analisar os fatos, né? Ele vai compreender os fatos, vai tentar analisar de diversas formas e entender como o povo vivia em um determinado período no tempo. Então, esse é o grande papel do historiador, desvendar o passado baseado em fatos históricos. E aí, nós temos que agir como verdadeiros detetives. Escrevendo a história. O historiador utiliza de fontes históricas para escrever a história. E as fontes, elas são diversas. Não podemos esquecer que a história não é absoluta. Ela é escrita baseada em indícios históricos e de acordo com a visão do historiador. Então, a história ela pode mudar sim, né? A história ela pode ter uma visão diferenciada de outras pessoas com outros aspectos. Mas aqui nós temos os tipos de fonte histórica. Essa aqui é uma fonte iconográfica. Vem de fotos, né? A construção da cidade de Brasília. Então, é um documento histórico, é um tipo de fonte histórica. Isso aqui é um desenho do Papai Smurf, né? Isso aí é um desenho da minha época, tanto que eu coloquei aqui para vocês, ó, fonte oral. Então, gente, eu sou o Papai Smurf, um desenho muito antigo e que faz parte da história do Tenente Helder. Então, eu vivenciei uma época onde tinha um desenho animado chamado Smurfs. E esse aqui era o Papai Smurf. Então, esse aí faz parte da minha história. Era um tipo de uma fonte oral, como os desenhos da atualidade de vocês. As fontes orais são faladas, tá certo? São as falas. E não registradas. Aqui já é um outro tipo de fonte, que é a fonte escrita, uma certidão de nascimento, livros, né? Tudo isso é um tipo de fonte, e esse caso aqui seria a fonte escrita, fonte documental, documentos e livros. Existem também as fontes materiais, né? Que são as fontes que nós podemos ver através de monumentos históricos, né, que vai contar a história de um povo, de uma cidade, de um país, de uma nação. Também é um tipo de fonte, tá certo? No caso aqui, ó, fonte material, cultura material, é algo palpável. Tudo que o homem constrói é ligado aí à cultura material, como eu já falei no início: cultura material e cultura imaterial. Cultura material, tudo aquilo que o homem produz, tudo aquilo que o homem faz. Então, e a fonte imaterial é tudo aquilo que o homem faz, mas não consegue pegar, não é palpável, tá certo? São construções ou objetos que contam a história, né, por existirem, por fazerem parte de um projeto de alguém, de um povo, de uma nação. Por exemplo, uma cultura imaterial, o frevo. O frevo ele faz parte da cultura imaterial da nossa região, do Nordeste. Então, é algo que a gente não pode pegar, mas é algo que a gente sabe que existe e que as pessoas se encontram, se confraternizam. É um tipo de cultura imaterial. E aqui algumas palavras para que vocês possam pesquisar, entender e saber
as origens, né? A antropologia estuda o fator humano e suas relações. A paleontologia estuda os fósseis. A heraldística estuda o estudo dos brasões e emblemas. Numismática, o estudo de medalhas e moedas. Psicologia, estudo do comportamento do ser humano. Arqueologia, o estudo da cultura material de povos antigos. A paleografia, o estudo das escritas antigas, entre outras aí. Espero que tenha contribuído um pouco para a de vocês. Não esqueçam do tempo da antes do término do tempo é importante que você vá lá e envie, porque passando do tempo vai ser cancelado, vai ser cortado ali e você não vai conseguir enviar mais. É importante encaminhar a prova de vocês antes do término, tá certo? Bons estudos, boa para vocês, fiquem com Deus.